Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, eu sou consultora de sono infantil aqui da Maternity Coach e o vídeo de hoje é para a gente dar continuidade na nossa série de vídeos, o sono do bebê por faixa etária, e hoje a gente vai falar sobre o sono da criança de 8 a 12 meses. Se seu filho está nessa fase, você vai perceber um grande aprendizado, tanto motor quanto cognitivo. Muitas crianças, elas já sentam sozinhas, engatinham, algumas já andam com apoio, né? E ela está também numa fase um pouquinho difícil, falando da parte de comportamento, porque muitas crianças entram na famosa angústia da separação. Ela tem o seu pico aí entre 8 e 9 meses, então tem bastante criança que não pode ver a mãe que já começa a chorar. E aí a mãe quer saber o que é que ela está fazendo de errado, né? E no sono, como que isso se reflete? A criança não quer ficar sozinha, então ela começa a chamar mais de madrugada, ela pode acordar mais vezes, pedindo apenas a presença, principalmente da mãe. A gente vê muito claro também quando a criança acorda chorando e quando vai uma outra pessoa que não é a mãe atender esse bebê, pode ser o pai, um cuidador, uma babá, um parente, a criança chora muito mais. Aponta para a porta, mostra que está insatisfeita, enfim, a criança demonstra que o que ela quer mesmo é a mãe. Essa fase da angústia de separação, ela tem um pico de 2, 3 semanas, então se o seu filho não pode te ver que ele começa a chorar, ou mesmo se só o fato de você ir até o banheiro, por exemplo, a criança já começa a chorar desesperadamente, pode ser essa fase, pode ser que ele está passando por isso. E essa angústia, ela é genuína, ela não é manha da criança, né? Então, quais são as dicas aí para quem está passando por esse momento dos 8 aos 12 meses? Tenha momentos de qualidade com o seu filho durante o dia, sente para brincar, dê bastante carinho, bastante contato para matar bem essa fome emocional que as crianças têm nessa fase. Repare se seu filho já fez a transição para 2 cochilos por dia, porque muitas crianças ainda ficam com 3 cochilinhos e aí a luta para dormir de noite é enorme, então repare bem nessa janela de sono. Eu costumo pedir sempre para que as pessoas deixem uma janela de sono pelo menos de 3 a 4 horas, do fim do último cochilo até o soninho noturno nessa fase, dos 6 aos 12 meses. A partir dos 12 meses, já é um pouquinho diferente, a criança até consegue ficar um pouco mais acordada. Mas de 3 a 4 horas, nesse período de 8 a 12, é uma janela de sono bem adequada. Seu filho vai ter pressão de sono suficiente para dormir com mais facilidade e não vai entrar em efeito vulcânico. Lembrando sempre que eu estou falando do sono das crianças que nasceram a termo. Se o seu filho nasceu prematuramente, você deve calcular o soninho dele pela idade ajustada, pela data provável do parto, tá? Então, voltando lá na luta para dormir, pode ser porque a criança ainda não transitou para 2 cochilos ou também por conta da angústia de separação. Tem também dentição nessa fase que pode, né, complicar um pouquinho o sono, porque a criança tem alguns incômodos. Tem também um desenvolvimento, né, um pico de desenvolvimento bem forte nesse momento, e a partir dos 12 meses tem um outro pico, que é o aprendizado do andar, mas muitas crianças começam antes. Então, a ideia é deixar que o seu filho pratique bastante as novas habilidades durante o dia, para que ele não queira praticar isso de madrugada. E na madrugada, entender que ele pode passar por esse processo da angústia de separação por 2, 3 semanas um pouquinho mais fortes e depois tentar inserir sim a ajuda de outras pessoas. Dica muito importante, gente, se o seu filho, por exemplo, não precisa mais mamar de madrugada até essa fase e de repente ele começa a acordar desesperado de madrugada, não confunda com fome. Repare, tente aumentar talvez a alimentação dele durante o dia, se for o caso. Eu sempre falo que criança não tem mais fome só de madrugada. Se o seu filho está num pico de desenvolvimento e tem mais fome, ele vai apresentar mais fome durante o dia também. Então, não crie hábitos que o seu filho não tem, né? E
atenda com carinho, com conforto, com colo, com aquilo que ele precisa, mas não aumente a quantidade de alimento ou não inclua leite, mamadeira, amamentação na madrugada dele, se isso já não é uma necessidade. Veja, né? Repare se durante o dia ele está comendo igual sempre, e se ele não aumentou a fome durante o dia, ele certamente não aumentou a fome de madrugada também, né? E se aumentou um pouquinho a fome durante o dia, reforce a alimentação diurna para garantir que ele não sinta fome de madrugada. Muitos pediatras pedem para não alimentar mais a criança de madrugada nessa faixa etária, a partir de 8, 9 meses, porque geralmente a alimentação sólida já está completa, né? A criança já tem fruta, almoço e jantar. Mas se o seu filho ainda precisa de uma vez na madrugada ser alimentado, não tem problema nenhum, continue, mas não aumente essa frequência, porque senão você vai certamente aumentar o número de despertares. E falando em regressão de sono, que é bem comum nessa fase, porque tem uma aos 8 e uma aos 12 meses, eu queria convidar todo mundo aqui do YouTube para participar da nossa Semana da Regressão de Sono, que vai acontecer de 23 a 27 de novembro, lá no nosso Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos falar de todas as regressões de sono dos 4 aos 24 meses, todos os dias às 14 horas. Então, se o seu filho tinha um sono um pouquinho mais ajustado e de repente tudo mudou por causa de uma regressão, não deixe de participar desse nosso bate-papo lá no Insta. Se tiver dúvidas, já mande aqui pra gente, a gente vai anotar, eu e minha sócia Daniela, e a gente vai fazer essa semana de lives juntas para passar o máximo de informação de qualidade para vocês. Semana que vem, então, tem Black Friday, tem desconto, tem lançamento, tem um monte de novidade para vocês. E eu aguardo vocês, então, na Semana da Regressão de Sono. Nós vamos parar um pouquinho aqui a nossa série sobre o sono do bebê por faixa etária, porque eu vou colocar aqui no YouTube também as lives que a gente vai fazer no Insta na semana que vem. E depois, no começo de dezembro, a gente volta com a nossa série de vídeos, tá bom? Então, aguardo vocês lá no Instagram. Muito obrigada pelos comentários que eu venho recebendo, pelos e-mails que eu venho recebendo do pessoal aqui do YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa de ajuda com o soninho do bebê, né? E assim, só uma última lembrança é que a partir dos 8 meses também é uma excelente fase para ensinar seu filho a dormir. Então, se ele tem muitos despertares noturnos, sonecas muito curtas, seu filho é extremamente madrugador, quer começar o dia às 4, 4:30 da manhã, pode ser uma questão comportamental, uma questão de entender como que ele dorme, né? E falando sempre do nosso tripé do sono saudável, que são os rituais perfeitos para a criança relaxar e dormir, uma rotina bem ajustada para ele estar bem certinho com janelas de sono e uma pressão de sono adequada e a forma como ele adormece, né? Então, tomando conta desse tripé do sono saudável, eu tenho certeza que seu filho vai ter um soninho de qualidade. Então, vejo vocês na semana que vem lá no nosso Instagram ou aqui no YouTube, que eu vou colocar as lives aqui também, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.